Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 9, nos diz: Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. O Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui uma colocação a respeito da sua obra, a qual os seus discípulos dariam continuidade. Discípulos estes que começaram com os apóstolos e depois a continuidade através dos séculos e até ao dia de hoje. Estas palavras de Jesus é para todo o tempo cristão na face da terra. Muitos não estão entendendo estes momentos e movimentos da fé cristã. Mas é necessário que estejamos atentos às palavras do Senhor Jesus Cristo. Neste versículo, o Senhor Jesus está colocando a comunidade cristã em foco neste ponto. E isso serve para provar que as profecias de Jesus visavam muito além da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, chegando mesmo a contemplar a evangelização do mundo por parte dos missionários cristãos. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, 15 e 16, o Senhor Jesus Cristo declarou: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem, disse Jesus. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. E imporão as mãos sobre enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, anunciavam por todas as partes. E o Senhor confirmava com os sinais que se seguiam. O Evangelho de Cristo, quando é pregado, anunciado, pelo poder do Espírito Santo, os milagres acontecem. As maravilhas de Deus acontecem, assim como aconteceu na igreja primitiva. A igreja de Cristo, ela teve o seu início, como está registrado no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo sobre aqueles quase 120 que estavam ali orando em Jerusalém, atendendo a ordem que Jesus dera: ficai em Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos de poder. Ali estavam os discípulos de Jesus, estavam as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e os seus filhos. Estavam ali aguardando. E no dia da festa de Pentecostes, desce então o Espírito Santo na forma de línguas de fogo, que envolveram aqueles quase 120 homens e mulheres, que passaram a falar em línguas que eles não conheciam, mas que os seus ouvintes conheciam, porque eles falavam em línguas estranhas, transmitindo aos seus ouvintes que ali estavam sendo representadas todas as nações da terra do seu tempo, que ouviram o quê? A mensagem de que Cristo era o Senhor, Cristo era o Salvador, e que Cristo havia realizado uma obra lá na cruz do Calvário para a remissão do mais vil dos pecadores, derramando o seu sangue sem pecado. Porque Jesus foi concebido sem pecado, foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. E aí, agora, quando Pedro se levanta, também na unção do Espírito Santo, quase 3.000 almas se renderam, aceitando a Jesus Cristo como Senhor da vida, Salvador da alma. E aquela multidão que representava as nações estavam ali e levaram esta mensagem para os seus lugares de origens. Inclusive, estavam ali os persas, que levaram esta mensagem para a Pérsia. E hoje nós sabemos que, embora tenha uma batalha, uma guerra, uma resistência contra Israel, que na verdade é contra o próprio Deus, contra a palavra de Deus que se cumpre através de Israel. Então, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e a palavra de Deus se cumpre. Mas ali, hoje, denominado Irã, que é a Pérsia, temos muitos cristãos ali que estão clamando e orando a Deus. Então, a semente lançada lá em Jerusalém, ela está plantada em todas as nações. E nos dias de hoje, também há um empenho para levar a mensagem a todas as nações. Só que esta atribuição não está para a igreja gentílica. A igreja gentílica não vai alcançar todas as nações da terra, porque todas as nações somente serão alcançadas no período da grande tribulação. Então, estamos no andamento de cumprimento destas palavras ou profecias de Jesus, que se estende aos nossos dias, que se estende para o momento do arrebatamento da igreja. E ninguém discorda que nós estamos vivendo a última geração que precede o arrebatamento da igreja de Cristo. E é o próprio Cristo, aqui mesmo no capítulo 24 de Mateus, que dá esta ênfase a respeito do arrebatamento da igreja. Muitos estão falando de segunda vinda de Cristo. Muito bem, haverá a segunda vinda, mas a segunda vinda que eles fazem referência é essa depois da grande tribulação. Aqueles que
não creem no arrebatamento, ou seja, não aceitam as palavras de Jesus para este momento, este evento. Então eles pregam segundo a vinda de Cristo. E esta segunda vinda de Cristo só mesmo acontecerá depois da grande tribulação. Mas Jesus é enfático, aqui mesmo no capítulo 24 de Mateus, Jesus diz, versículo 32 ao 34, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Mas, no versículo 36, Jesus diz, olha, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Muitos já tentaram marcar datas para este momento de arrebatamento. Já teve movimento religioso aí que já com a data marcada não veio. Então fizeram uma revisão na data, disse que estava errada e subiram todos num monte, vestidos de branco, aguardando esse momento do arrebatamento. Não aconteceu. Por quê? O dia e a hora de Jesus, ninguém sabe, mas o Pai, este sim, pelo seu poder, é que se saberá. No versículo 29, aí sim, Jesus fala da sua segunda vinda, que acontecerá depois da grande tribulação. E Jesus diz, ó, e logo depois da aflição daqueles dias. Aqui Jesus está falando da grande tribulação. O sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Qual é este poder? Qual é esta grande glória? É a igreja de Cristo que foi arrebatada, que estará juntamente com os anjos dos céus, com Jesus, para vir reinar os 1000 anos na terra. Isto sim, depois do período da grande tribulação. Tudo isso que Jesus fala aqui está lá em Apocalipse, que muitos estão pregando Apocalipse como se nós estivéssemos vivendo o tempo do Apocalipse. Enquanto a igreja estiver sobre a face da terra, a grande tribulação não vai começar e também o anticristo não vai se manifestar. Então, a evangelização do mundo é uma obra missionária, que todos precisamos estar empenhados nesta obra. Mas o mundo não está tão distante de nós. Nós precisamos começar a evangelizar aqueles que estão ao nosso redor, a nossa casa, a nossa família. Não adianta queremos ganhar o mundo e esquecermos o lugar que estamos. É verdade que muitos são chamados, são escolhidos, são ungidos para ser missionários em outros países, em outros lugares, mas enquanto estivermos no nosso local, no nosso convívio, a cidade que estamos, ou no campo, seja onde for, precisamos falar de Jesus para todos,
porque todos precisam dessa palavra, dessa mensagem, que Senhor Jesus é Senhor, Ele é Salvador, para que essas palavras de Jesus possam estar se cumprindo. A evangelização do mundo por parte dos missionários cristãos está acontecendo. Muitos estão indo para os países islâmicos para evangelizar, e muitos estão sabendo que se eles converterem eles já estarão fazendo uma grande obra, porque aqueles que se convertem a Cristo, que têm a vida mudada e transformada, eles passam a ser testemunhas de Cristo. Muitos estão falando de Deus, falando de Jesus, num segmento religioso. Isso nada significa. O que significa é estarmos testemunhando o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele está enfatizando das perseguições. O tempo em que foi escrito o Evangelho de Mateus, muitas perseguições já estavam ocorrendo. Tiago, apóstolo, foram mortos, decapitados, e Pedro e os demais apóstolos haviam sido forçados a fugir em Jerusalém. Os cristãos eram odiados por toda parte e morriam às mãos tanto dos judeus como dos romanos. Os cristãos era considerado abominável pelos novos conceitos que o cristianismo trouxe ao mundo. Hoje em dia, o termo cristão não é termo de repreensão e opróbrio. Antigamente, sofriam por causa desse nome. E de todas as nações, disse Jesus. Jesus expressa a universalidade da mensagem cristã e que se faça oposição a ela em todas as gerações. O imperador Nero assassinou muitos cristãos por métodos desumanos, vestindo-os em peles de animais e lançando feras contra eles. Fez isso com frequência nos jardins do seu próprio palácio, para diversão sua e de seus amigos. Muitos foram lançados para combater contra animais ferozes, e outros foram crucificados. Outros imperadores seguiram o seu exemplo, e as grandes perseguições se estenderam até o tempo de Constantino, ou seja, mais de 200 anos de perseguição de forma violenta contra os cristãos. A igreja sofreu por todo este tempo as mais severas desumanidades. Então, nós vemos que ser cristão tem um preço a pagar. E nos dias de hoje, nós estamos contemplando, hoje via internet, nós passamos também a contemplar, principalmente nos países ditos socialistas, que querem escravizar o povo na sua ideologia política e de impedir a liberdade, e com isto aos seus adeptos. Assim como havia os adeptos no tempo romano, em que eram também contra os cristãos, que apoiavam os imperadores, nos dias de hoje também, nestes países ditos socialistas, tem também os seus apoiadores contra os cristãos, e muitos estão sendo presos, muitos estão pagando com a vida,
para não negar o nome de Cristo. Porque aqueles que, na verdade, se converteram a Cristo, se convertem a Cristo, sabem que tem um reino muito melhor do que este. As palavras de Jesus, elas estão sendo para os nossos dias também. E sabemos que a perseguição para a igreja de Cristo já está acontecendo. Estamos tendo a mobilização, o movimento de uma única religião no mundo. Uma única religião que é promovida pela Igreja Romana. E já temos, nesta adesão, muitas e muitas religiões que ainda não, aqueles que pertencem para essas religiões, eles não estão sabendo, mas os seus líderes já fizeram este pacto, estabeleceram este pacto, porque este é um movimento necessário para a apresentação do anticristo no mundo. E esse personagem que é falado desde o tempo apostólico, é na nossa geração que ele vai se apresentar, porque o anticristo, segundo a palavra de Deus, segundo os acontecimentos do mundo, já está no mundo. E esse personagem, ele promoverá a maior perseguição religiosa de todos os tempos. Mas a igreja de Cristo será arrebatada antes que este personagem se revelar. Porque o que impede, um dos impedimentos para a manifestação do anticristo, é a igreja de Cristo que está na terra. Quando a igreja for arrebatada, então as portas estarão abertas para a manifestação do anticristo. Mas antes que o anticristo se manifeste, vai sim haver uma grande perseguição contra a igreja de Cristo. O que é a igreja de Cristo? Homens e mulheres, lavados, remidos pelo poder do sangue de Jesus. Aqueles que estão testemunhando de Jesus, aqueles que estão prontos e dispostos a pagar com a própria vida para não negar o nome de Jesus. Isso não se inclui religiosos que falam de Deus, falam de Jesus, mas a prática que eles estão fazendo é contrária ao Evangelho, é contrária à fé em Cristo, é contrária ao procedimento do cristão. Então estes não irão participar deste arrebatamento, porque Jesus foi enfático em Lucas capítulo 18, 8, porventura achará fé na terra o Filho do Homem quando voltar. Com essas palavras de Jesus, sabemos que não serão muitos os que irão participar deste arrebatamento, porque cada qual estará cuidando dos seus próprios interesses. E aqueles que são e fazem parte da igreja de Cristo, estão trabalhando e cuidando dos interesses do reino de Deus e do reino de Cristo. É bem diferente daqueles que estão procurando ainda benefícios neste mundo. A igreja de Cristo não participa dos interesses deste mundo. Pelo contrário, estão à espera e aguardando este momento glorioso do arrebatamento da igreja, quando todos estarão com Cristo na vitória e não estarão na grande tribulação. Por quê? Porque para este movimento da religião única, que todos irão aderir, mas a igreja de Cristo não vai aderir, porque ela não tem nenhum patrimônio neste mundo, a não ser no reino de Deus, e com certeza será perseguida, por causa de não querer a unidade, não querer participar desta igreja universal. Aí sim
vai haver uma grande perseguição, alegando que os cristãos verdadeiros não querem participar, não querem contribuir com a paz no mundo, porque o anticristo vem com uma falsa paz para o mundo, mas antes que ele manifeste, a igreja vai ser arrebatada. Feche seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor meu Deus, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, juntamente com essas vidas que me assistem nesta hora, que estão crendo, Senhor, nesta Tua palavra, que estão crendo nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que está vivo, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e intercede a favor de todos aqueles que o buscam. Estende nesta hora, Senhor, as Tuas mãos de poder e graça, tocando em cada coração, em cada entendimento, para que a Tua palavra seja palavra viva, palavra poderosa, palavra gloriosa, palavra de despertamento, para que essas vidas, Senhor, que ainda não se entregaram para Cristo, até mesmo aqueles que estão num segmento religioso, mas não se entregaram para Cristo, que sejam visitados, sejam tocados nesta hora, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, para que venham, Senhor, a se preparar como igreja de Cristo, como igreja vitoriosa, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação, e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos, esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil, e você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença, e também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade, nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.